para falar sobre as manifestações deste mês de junho pelo país todo. Recebemos hoje Marcos Nobre, professor de Filosofia Política da Unicamp, e que hoje lançou um ensaio sobre as manifestações. E Augusto de Franco, que é um estudioso das redes sociais. Sejam muito bem-vindos, e das manifestações, não é? Como participante e como estudioso. Eu queria começar te perguntando, Marcos, você acaba de lançar esse ensaio, você foi às ruas, você viu o movimento, e eu queria te perguntar o que foi que você viu lá que o jornalismo não enxergou. O que eu vi lá foi ondas dentro de uma mesma passeata. Então, dependendo de onde a pessoa estivesse na passeata, ela vivia uma passeata diferente. Então, por isso foi a minha preocupação de um pouco até, às vezes, correr para conseguir pegar várias ondas e ver coisas diferentes. Você foi em quantas? 4. Aqui em São Paulo? E elas, enfim, com uma marca registrada do que te chamou a atenção? Ou marcas, né? Quantas... Não, a diversidade das reivindicações, a diversidade das insatisfações e a diversidade das aspirações. Era muito marcante isso, era muito marcante o lado da performance, né? Que cada um tinha que fazer a sua manifestação. Tinha uma maneira de você se apropriar da manifestação, não era na ideia de que você vai colocar num líder, numa liderança, que ele te representa, como se você se sentisse representado por ele, mas você era uma manifestação, você sozinho, né? E isso me marcou muito nessas manifestações, assim. A ideia de que você sozinho é uma manifestação, né? Só que você tem que estar com os outros para ela poder ser uma manifestação coletiva. Por isso que todo mundo diz que a rua espelhou as redes sociais, onde, cara, da pessoa também é uma manifestação de si. Mas antes que as coisas fossem para a rua, que as manifestações ganhassem a rua, dava para sentir, monitorando as redes sociais, que havia uma insatisfação ao ponto de se transformar num protesto tão massivo como foi isso no Brasil? Para falar a verdade, não. Não? Não. Quer dizer, dava para sentir que havia uma interatividade crescente nas mídias sociais, né? Mas a gente não conseguia ver o que estava acontecendo nas redes sociais, que tem uma diferença, né? O Facebook, o Twitter são mídias sociais, são ferramentas. E as redes são as pessoas interagindo que estão usando essas ferramentas. Então, eu fui surpreendido, mesmo quem estuda redes sociais, foi surpreendido com o tamanho, a abrangência da manifestação, sobretudo 17 de junho e 18 de junho. Foi uma coisa absolutamente surpreendente. Agora, do ponto de vista do governo que tomou iniciativas essa semana, como ele pode atender, a não ser com, digamos, outras propostas difusas, essas difusas expectativas do público? Você acha que vocês, com o que foi dito essa semana, é possível catalisar algum sentimento de segurança ou confiança na população? Eu acho que o sistema político está ainda tentando responder. Entender, né? Que as respostas, a dificuldade de entender é enorme. Porque não tem o formato clássico da manifestação organizada por um partido, por uma entidade, não é? Não tem palanque, né? Não tem liderança. Então, tem essa dificuldade. Mas eu acho também que tem um problema de conflito entre os poderes e entre os níveis de governo. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o Rio Grande do Sul agora anunciou o passe livre estudantil. O Senado coloca o passe livre estudantil em votação, ou seja, tentando canalizar para a questão do transporte, ao mesmo tempo em que o governo federal está tentando ligar para a questão do plebiscito. Da reforma então, política. Existe um certo conflito de como canalizar isso dentro do sistema político, se vai ter acordo ou não. Mas o que é importante, como você disse, Mônica, é que existe uma prontidão. Se essas respostas não forem respostas minimamente satisfatórias, as pessoas voltam para as ruas. Dá para sentir isso? Dá para sentir. Eu acho que eles não entenderam o caráter social dessa manifestação. Eles ficaram procurando algum motivo político, né? Queriam saber o que qual era a reivindicação principal, quem estava organizando. Eles não entenderam que isso foi um enxameamento da população. É o que a gente chama de swarming, em teoria das redes. Quer dizer, as pessoas, de repente, elas vão interagindo, vão se comunicando, e aí enxameia, como um enxame mesmo, um enxame de insetos. E isso é um fenômeno que vem acontecendo com uma certa frequência agora no século XXI. Desde 2004, o grande enxameamento espanhol, mas é uma coisa essencialmente social, quer dizer, é um metabolismo da rede social. Não é uma coisa para obter um resultado. Por isso que essas pesquisas
que eles fazem de campo, perguntando opinião, qual é a sua reivindicação, para tentar saber qual é a principal reivindicação. Não consegue fechar. Não consegue fechar, porque não é nenhuma daquelas e é todas aquelas. Todas aquelas. Quer dizer, há uma insatisfação difusa com o sistema. Se você perguntar à pessoa, mas o que é o sistema? O que é o sistema? Ele não sabe explicar para você, mas ele sabe que ele está insatisfeito, tem alguma coisa errada.